Amém, graça e paz. Mas para mim, aqui nos sonhos é a última live. Ao decorrer aqui do vídeo e dos sonhos e visões, vamos ver se vai dar de falar todo o restante da mensagem do Senhor. Amanhã falarei sobre festas pagãs que o Senhor mostrou para mim. E depois será os sonhos, que alguns sonhos que eu tive antes de escrever as cartas inspiradas pelo Espírito Santo que o Senhor me mostrou. Amém? Então vamos agradecer? Pai, obrigada a Deus por mais esse dia, mais essa mensagem, que não saia de mim, mas sim do Senhor. Revela, Espírito Santo Consolador, o que o Senhor tem para dizer através dessas mensagens que o Senhor mesmo revelou e que o Senhor está falando para mim dizer tudo o que o Senhor me mostrou, o que irá acontecer 2023. Então, manifesta, Pai, a tua misericórdia, o teu poder, a tua graça e a tua presença. Te agradeço hoje para sempre. Amém. Eu tô gravando as lives mais cedo porque eu estou estudando os vídeos do marketing digital, então não dá de eu gravar muito tarde, tá bom? Eu ia gravar mais cedo, mas o meu computador estava travando. Vamos lá. Eu tô olhando pro monitor do computador. E diz assim, no dia 10/11 de 2022. Hoje é 14/12 de 2022, tá? Então, foi mês passado. Depois, fui dormir e sonhei que tinha algumas pessoas assistindo a programação na TV. E depois as pessoas começaram a se envolver imoralmente, se esfregando. Eu vi 2 dos meus primos mais novos, que estavam na imoralidade também. Depois veio um homem para cima de mim me beijar e querendo fazer sexo comigo. Mas no sonho estava falando que ele era casado. E ele me beijou e a minha boca se encheu de uma gosma branca. Quando joguei aquele negócio fora, vi uma mulher assistindo a mesma programação e com um monte de filhos. Na minha consciência era dele os filhos. Peraí que tá travando aqui o computador. E depois eu vi o Senhor Deus me mostrando uma imagem de um garfo enfiado no órgão genital de um homem, tá? Eu vou falar assim. Tava um garfo com o órgão genital de um homem no garfo. Deixa eu ver aqui. Passou. A parte de cima era a parte genital do homem. Era como uma cabeça de uma serpente soltando veneno. Então, peraí, ainda falta terminar. E o Senhor Deus disse, ele vai falar de insolência. Ele é o anticristo. E vi homens vestidos de mulher e acordei. Olha só. Quando ele realmente se manifestar para todos verem, em dia 9 de abril de 2023, qual é o que o Apocalipse fala? Que ele vai blasfemar contra o Espírito Santo, ele vai blasfemar contra Deus, né? E tudo que está no céu, o que ele também vai dizer, vai insinuar as pessoas a cometerem
imoralidade sexual. Ele vai dizer: você pode fazer o que você quiser. Você está livre para fazer o que você quiser. E aí que está. Aqui foi referido aos meus 2 primos mais novos. Sim, eles estão no erro pecando. Eles podem se arrepender e se voltar para Deus. Depois que começaram os anúncios da mensagem do Senhor, eles verem que o anticristo está lá e tudo que vai acontecer durante o começo do ano de 2023, eles vão provavelmente, em nome de Jesus, sair da onde o país que eles estão, que não estão aqui no Brasil. Então, eu via eles também se envolvendo e com um olhar de malícia, encostando um no outro com desejo. Então, o Senhor disse, ele vai falar insolência, ele vai induzir, o anticristo vai induzir as pessoas a se envolverem um com os outros. E como as pessoas estão já na imoralidade, aí que vai virar o verdadeiro inferno ao céu aberto. Você vai ver imoralidade sexual em tudo que é lugar. Homem, ele vai induzir os homens a trair suas esposas. Vai ser a coisa mais horrível. É tanto que na ponta do garfo, na cabeça, né, do órgão genital, era uma serpente que jorrava veneno. Então quer dizer que ele vai induzir as pessoas a cometerem esse tipo de insolência, de imoralidade sexual. E isso é o que ele vai falar. E ele tem direito a falar mal do Senhor 42 meses. Quer dizer que ele vai falar os 3 anos e meio contra o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Amém? Dia 13/11/2022, sonhei de madrugada, cantores de música secular. Eu já tinha falado sobre isso aqui, né? Que primeiro show do ex da como é a Luísa Sonza, né? Com as pernas abertas e sensual. Segundo, eu vi depois ela terminava, a Anitta entrava os bastidores e usava droga. Terceiro, Ludmilla estava cantando louvor em seu show. Ao redor dela estavam as mulheres rebolando em cima dela e as pessoas vibravam de felicidade. Cantava louvor com a boca e todo mundo vibrava com aquilo que eles estavam vendo. Oh, tá cantando louvor, que coisa fofa. E, na verdade, para Deus, Deus nem ouve a oração do ímpio, tá? Se você está na imoralidade sexual, você está no mundo, você está fazendo a vontade dessa carne pecaminosa, quer dizer, Deus não vai ouvir as suas orações. Deus só ouve a sua oração quando você diz assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Me muda, me transforma, muda as minhas atitudes. Eu não quero mais ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, quando você fala isso para mudar, aí sim ele ouve. Agora, quando você quer continuar fazendo as vontades de suas carnes, você quer continuar fazendo os seus prazeres, o Senhor não ouve a sua oração e o Senhor não ouve o seu louvor. E foi isso que ele mostrou para mim, o que estava acontecendo, que foi já falado em um outro vídeo. Esses sonhos agora em diante, ele não vai ter data, porque eu não achei que precisava, mas eu anotei aqui que eu lembrei, tá? Sonho sem data, pois não anotei, mas achei importante anotar. Primeiro, sonhei com o meu varão sorrindo com nossa filha. Parecia que ela tinha 8 ou 10 anos.
E depois eu tive outro sonho no mesmo dia e vi minha filha sozinha chorando. Ela estava chorando, tá? E de repente ela estava brilhando, reluzente, e desapareceu. Bom, depois que passar todos esses períodos de 3 anos e meio, de guerras para tudo que é lugar, perseguição dos ungidos verdadeiros do Senhor, os 144 mil anunciando a partir do ano que vem que eles vão ser cheios do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, Deus vai usar a boca deles e a igreja prostituta vai ser revelada, e a igreja prostituta vai acabar matando os ungidos do Senhor. Por quê? Porque eles não adoram a Deus, eles adoram Satanás, aqueles que vão matar os verdadeiros ungidos do Senhor. Quando passar esse período de 3 anos e meio, eu vou morrer, a outra Oliveira vai morrer, nós vamos morrer, conta-se 3 dias e meio, e depois disso que nós morrer, o Senhor vai tirar, vai ressuscitar, depois desses 3 dias e meio, vai ressuscitar eu e ele, e vai levar nós para o céu, para o Ares, porque ele vai aparecer, e nós vamos ficar atrás dele, ele tá na frente junto com o exército, ele tá em cima do cavalo branco com a espada na boca para matar todos aqueles que vão guerrear contra ele, que se chama a Batalha do Armagedon. Amém? E o que acontece? O Senhor vai colocar, vai acontecer no período do Senhor tirar nós daqui, ressuscitar os mortos, nós vamos para um lugar que aí ele vai coroar nós, nós vamos cear com ele, depois ele vai coroar nós, vai ter o casamento simbólico da igreja com Cristo, e aí o Senhor vai colocar nós num lugar que está preparado. Igual ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vos preparares um lugar, eu irei, os levarei para mim mesmo. Então, os 1000 anos que nós vamos passar com o Senhor não vai ser nesse lugar, porque quem ficar aqui, o Espírito Santo sair, o sal da terra e a luz do mundo sair, eles vão sofrer os 1000 anos restantes que está faltando de Daniel. Amém? Para essa terra já vai estar julgada. E aí depois se tocará as trombetas para eles, que as estrelas cairão do céu na terra. E vai ser um sofrimento horrível. Esse novo lugar, a missionária Vanessa, o Senhor disse que o homem está sujeito a morrer uma vez. Então, como ressuscitou, nesse novo lugar eu não vou morrer de novo. Meu esposo não morreu. Então, ele vai morrer. E a minha filha estará sozinha. Isso eu vou ter ela mais para minha velhice. Quase para o Senhor. O Senhor já tinha me levado aqui. Entendeu? Por isso que ela estava sozinha. Porque o Senhor foi me revelando picado. Porque eu acordava toda vez quando eu ouvia a voz dele. É tanto que os sonhos são curtinhos. O tremor é tão grande que eu acabo só vendo pedaços de sonhos. Aí ele sabe disso e vai emendando os sonhos para me poder entender. E aí ele me mostrou que o meu esposo já tinha falecido e a minha filha estava sozinha, porque o Senhor, antes de começar tudo isso, logo no começo do ano, o Senhor tinha me mostrado e o anjo falava comigo, falando as coisas que eu vou ter, as profissões, os negócios, né, que eu vou ter nessa nova terra, que ninguém vai roubar, não vai ter dor, não vai ter sofrimento.
E aí o anjo me explicando, me ensinando, aí o anjo falou assim, eu tinha me esquecido disso, que eu via, tipo assim, um casal, uma família feliz, né, com a esposa, o esposo, uma vida muito próspera, e aí de repente eu vi a minha filha sozinha. Aí ela falou, aí o Senhor disse assim, ela vai ficar, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque o Senhor já tinha me levado aos céus para Ele, que Ele disse que eu vou viver com Ele para a eternidade, e Ele iria tomar eu para Ele. Olha, Jesus, que lindo! Porque eu não ia morrer de novo. Quem morreu uma vez não morre segunda. E aí eu já tinha levado, eu me lembro que acho que depois disso aqui vai ser falado que eu via dando tchau, né? Já eu vou viver bastante anos depois que passar todo esse período, eu vou viver bastante. E aí eu tava subindo aos céus e dando tchau para minha filha e meu esposo. Então eu vou, aí depois vai o meu esposo falecer, aí a minha filha vai ficar desorientada. Quando ela ficar desorientada, o Senhor não vai deixar ela muito tempo sozinha. O Senhor vai o quê? É chegada o tempo de o Senhor levar toda a igreja. Ele mostrou através da minha filhinha que tinha na faixa de um... Eu até coloquei, foi muito aqui, falando que ela tinha 8 ou 10 anos, porque ela parecia que tinha na faixa de uns 7 a 9 anos, 7 a 8 a 9 anos, por aí. Acho que estourando, porque ela era pequena, não era tão grande. Então eu via ela, de repente, ela chorando, igual eu vi no primeiro sonho que o Senhor mostrou, ela desamparada porque os seus pais tinham morrido e ela ficou sozinha. E aí essa minha filha, ela lá chorando sozinha dentro de casa, e aí de repente ela virava um foco de luz e depois o Senhor o levava para a eternidade morar com Deus. Por quê? Esse novo lugar que o Senhor vai colocar, lembra do Apocalipse? Satanás será solto novamente. Ele ficará preso depois que passar esse período de 3 anos e meio. Satanás que o vai usar, o anticristo, o espírito do anticristo, do Papa João Paulo II, que ele já está na Terra desde o dia 21/11 de 2022. Ele vai passar esse período de 3 anos e meio, vai blasfemar e ele vai desaparecer. Quando ele desaparecer, ele vai ser preso, Satanás. Ele não vai poder mais enganar o povo de Deus. E esse novo lugar que vai ser colocado nós vamos viver com o Senhor, Ele vai governar sobre nós os 1000 anos, ou seja, 140 anos. Só estou falando isso porque foi tudo o que o Senhor me mostrou no período desse ano de 2022, tá? Senhor, eu sou muito temente ao Senhor para estar falando tudo aqui, o que Deus me mostrou. Ele disse que iria, antes dele vir, ele iria avisar a igreja do Senhor. Então, através de minha vida e através da outra oliveira que vai anunciar o arrependimento. Os anúncios que vai sair da minha boca e da boca dele vai ser do próprio Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Não é de mim nada, mas sim do meu Deus que vai usar os meus lábios para anunciar o último aviso ao arrependimento na terra. E aqueles que não ouvir vai ficar e vai sofrer eternamente, para todo sempre. Amém. E aí vai acontecer isso que nesse novo lugar ele vai ser solto depois desses 1000 anos. E o Senhor disse que ele não iria deixar tocar nos ungidos.
vai lá dizer que o Senhor protege, não deixa Satanás o atacar novamente a igreja do Senhor. Ele não já atacou, vai atacar aqui na terra, ele não vai usar os satânicos, os que fazem feitiço em cima do altar para se virar contra os ungidos do Senhor. Nesse novo lugar, ele não vai ter esse poder para fazer isso conosco. Amém? Tá? Desse jeito na palavra do Senhor. Aí muitos vão dizer, você está blasfemando porque na Bíblia fala que ninguém sabe o dia dele vir. Você está pecando. Eu já sei quando eu pequei contra Deus o que aconteceu comigo. Então, eu não iria anunciar nada disso que está sendo falado aqui nesse exato momento. Só estou falando porque Deus me pediu. Quando eu fui para a rua pregar e falar da mensagem do Senhor, não foi eu, foi o Senhor que pediu para me pregar. Era para ser uma semana, mas foi 4 dias. E eles entenderam até, eles reconheceu eu na rua esses dias, alguns, né, um casal, um homem me conheceu no dia que preguei e eles vão ver muito nas mídias sociais anunciando somente aquilo que Deus quer, nada o que eu quero. Somente eu vou terminar de anunciar sobre os sonhos, esses sonhos agora, as visões, e falar sobre como sucedeu as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, tá bom? 2. Eu sonhei que eu me via subindo nas nuvens para o céu. Foi como eu tinha dito antes, para o céu. Eu via de cima para baixo e dava tchau para o meu marido e filha. Então eu dava tchau e estava subindo e via eles lá embaixo. Eliaxes. Lembrei que na palavra de Deus estava escrito em Apocalipse de que quem ressuscitar na primeira não passará pela segunda morte, tá? Então eu coloquei essa referência da palavra de Deus. E acordei. O outro sonho. Sonhei que meus primos estavam usando roupas. Ah, tá. Eu quero deixar esse sonho aqui. Eu quero deixar isso aqui para amanhã. Tá? Não, o senhor tá querendo que eu fale hoje, tá bom. Sonhei que meus primos estavam usando roupas de Halloween e de festa junina. As festas pagãs da Igreja Católica. E ouvir a voz de Deus dizendo: olha o que os meus filhos estão fazendo, olha que os meus filhos estão fazendo. Halloween, que é uma festa demoníaca que dá referência aos mortos, e a festa junina também, que é pagã. Aí o Senhor Deus falou assim: olha que os meus filhos estão fazendo. E eu via os meus primos, todos usando essas roupas de bruxa, de morto, né? Então, de caveira. E aí o Senhor disse: olha o que os meus filhos estão fazendo. Tá vendo o que os meus filhos estão fazendo? Pois é. E o Senhor disse que nós não podemos, se você for fazer festa na igreja, festas referente à Bíblia, não festas pagãs. Ai, não tem nada a ver, usa o personagem de desenho que você quer para entrar dentro da igreja. Quem disse que Deus aceita isso? Por que você não usa referência bíblica? Tem várias festas na Bíblia. Por que você não usa a referência da Bíblia? A referência de um cristão é a Bíblia. Festa do tabernáculo, festa da expiação do pecado, festa
da trombeta, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, as festas do Pentecoste. Por que você não faz da Bíblia? Aí você vai usar coisas que o homem criou na terra, personagens de desenho que você não sabe se aquilo foi oferecido para Satanás ou se foi oferecido para Deus. Quando Deus começou a me mostrar sobre os desenhos e me mostrou sobre o Goku sendo derrotado pelo Vegeta e o Vegeta estava sangrando e machucando demais o Goku, e depois eu fui ver qual era a mensagem e qual era a versão que o Senhor estava querendo me mostrar, e eu não sabia da nova versão do Goku. Eu me espantei e vi a mensagem através dessa versão, dessa nova versão, que parece que foi o fã lá em Canadá, parece que fez essa versão. E você pode ver logo o Vegeta falando: meu filho, chegou a hora. Ali ele está anunciando o anticristo vindo na terra, o manifesto do anticristo. Até os números lá, 999, lá, sabe, demonstrando ali uma batalha logo no começo, demonstrando logo no começo a imperfeição com aqueles monstros, acho que eram 6 monstros ali. Tudo 6. Quando vai na batalha, no ringue, você vai ver um monte de cartaz e tá lá tudo 666, se você for parar o vídeo para ver. E aí, demonstrando a vinda do anticristo 2023, ele se revelará para enganar todos na terra. E a imoralidade que vai sair de sua boca para as pessoas caírem no pecado e se afastar de Deus, e já estar assim, não precisou nem do diabo, deles mesmo querer fazer a vontade de sua carne. Olha só essas festas aí, milionárias, reunindo todos os influencers, festa imoral, um pegando o outro. Meu filho, o que dá um pegando o outro? HIV, doença venera. Então, o Senhor não aceita essas festas pagãs, festa junina, festa de Halloween. Ele não aceita isso e ele não quer isso na casa dele. Vai fazer referência a personagem, faz bíblico. Tem um monte, tem Jesus, tem os discípulos, tem todo mundo, faz referência bíblica, usa as festas bíblicas. Você quer agradar a Deus? Faz as festas bíblicas. Amém? Ah, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Você não sabe com o que eles estão fazendo, para quem eles estão oferecendo. Esses personagens, Homem de Ferro, Homem-Aranha, esses outros personagens, você não sabe para quem foi oferecido. Glória a Deus. Espero que tenha entendido. Dia 14/11/2022, às 1h43 da madrugada. Eu sonhei que eu tinha um mandato para ler, para ler as partes que estava falando, lê. E eu estava fechando a janela e disse: só falta essas páginas para ler, que era o Apocalipse, para terminar de ler, tá? Para poder entender o meu chamado, que eu ainda não estava entendendo. E eu ouvi o decreto do Papa fazendo o anúncio, quando de repente eu ouvi a voz de Deus dizendo: venha para a batalha. Meu Deus, foi forte demais, né? Isso aqui foi antes do Senhor me mostrar, isso foi dia 14
do 11. Ele se manifestou e ele ressuscitou, na verdade, dia 21 do 11. Então, aqui é dia 14 ainda. Por isso que ele está falando assim, vem para a batalha. Então, quer dizer que ele estava dizendo, eu ouvir o decreto do Papa fazendo o anúncio. O que é esse decreto? É o renúncio do Papa, também é do Papa, o anúncio do Papa que vai ser o anticristo. Só que vai acontecer o anúncio da renúncia do Papa Francisco. E aí, quem sempre foi o Papa é o Bento XVI. Então, o Bento XVI vai anunciar o manifesto do outro Papa, que vai ser um Papa negro, e esse Papa, ele vai perder a vez, com certeza, porque vai lá mostrar que o anticristo, o Papa João Paulo II, ressuscitando dos mortos, dia 9 de abril de 2022, no dia da Páscoa. Glória ao Senhor Jesus. E por isso que ele falou, venha para a batalha. Então quer dizer, batalha, levar o evangelho da salvação e anunciar o arrependimento. E acordei. Outro sonho no mesmo dia, às 5 horas da manhã. Vi os soldados militares dizendo, eles estão jogando bomba em nós mesmos. Por quê? Por que eles estão fazendo isso? Então, por que eles entre si estavam guerreando? A polícia, o exército não vai entender o que está acontecendo. Só vai entender o que está acontecendo a partir do ano que vem aqueles que estão em Deus. O Senhor disse que nos últimos dias iria avisar a sua igreja para que se arrependesse e se voltasse para o Senhor verdadeiramente, porque tem muitos dentro da igreja que não estão dentro da igreja por causa de que é a presença de Deus, mas sim só prosperidade, tá? Só bonança. Então, tem muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos só querem as suas bênçãos e poucos querem os pés do Senhor. De repente a bomba explodiu e ficaram em pedaços os seus corpos. Então vai ter guerra entre si. E igual eu falei no vídeo anterior, que as bombas, rajava nos céus, indo em direção às casas das pessoas. E aí minha mãe estava no meio do asfalto, ajudando ali, e aí nós saía daquele lugar das bombas. Dia 19 do 11 de 2022, dormindo, Jesus disse, as duas oliveiras, presta atenção nisso aqui, as duas oliveiras, depois que vocês dois forem mortos, vai parecer que estão no inferno. Gritos de socorro. Foi só isso que ele disse. Quando nós formos mortos, nós vamos estar num lugar que não vai ser nem no céu, nem no inferno. Nós vamos ouvir os gritos das pessoas que estão no inferno. Então, nós vamos ficar esperando até o momento da ordem de Deus e ressuscitar nós dentre os mortos. Por isso que nós vamos ser elevados primeiro e depois vai ressuscitar os mortos que morreram, os mortos santos. Os que estavam em pecado não irão ressuscitar. Está lá na Bíblia, tá? Se você quiser ver, está lá na palavra do Senhor, dizendo que só vai ressuscitar os santos. Os outros que estavam no mundo, no pecado, não vai ser ressuscitado. Somente no último dia do julgamento final que eles vão ser ressuscitados para ser julgados.
E depois viram Cornélio com um acordo de paz. Ele falou esse nome, tá? Quem é Cornélio? Não sei. Eu não sei se o Papa Negro vai se chamar Cornélio. Olha só. Depois vai vir o Cornélio. Ele falou bem isso, tá? Ele falou sobre nós, quando nós morrermos. O que vai acontecer quando nós morrermos? Vai acontecer que vai ter o decreto de paz para não ter mais guerra. O anticristo já não vai estar mais aqui, entendeu? Ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer, ele, a besta e os falsos profetas, tá? Então, o que vai acontecer? O Cornélio com um decreto de paz. Depois de tudo acontecer, vai ter esse decreto. E isso para que se cumprir a palavra de Deus. Aí, logo abaixo, tá assim, vai acontecer aonde? Na Praça da Soberba, os 10. Aí eu coloquei Vaticano. Conidel, é os nomes dos homens, tá? Eu não sei como escrever o nome deles. Codus, Conduros, eu não sei como era o nome desses homens, mas ele falou uns nomes que é difícil, né? É conseguir entender esse tipo de nome que não é português da nossa linguagem. Então diz que na Praça da Soberba, os 10, tá lá na Bíblia, só lá no final das páginas, é procurar que vai ter os 10 que vão se reunir e vão ter poder durante, parece que uma hora. Então vai ser esse anúncio aqui que eles vão anunciar, tá? E eles vão anunciar esse acordo de paz. E aí, o que vai acontecer? Jesus, ainda o Senhor não ressuscitou nós, né? Vamos estar mortos ainda, quer dizer, desculpa, tá? Nós vamos estar ainda mortos enquanto já estar acontecendo esse acordo de paz. E quando acontecer isso, igual eu tive um sonho que estava tendo a guerra, né? E aí tinha um homem que levantava um bebezinho assim para o céu e dizia: a guerra acabou. Quando aconteceu isso, eu fui elevada para os céus e vi o Jesus abrindo o céu para ele se manifestar com seu exército no céu. E isso era de manhãzinha para amanhecer. Lembra? Às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã não. Dia 9 de setembro, um dia antes da expiação do pecado, que Jesus veio cumprir as festas, tudo que está na palavra. Jesus mesmo diz: eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. Então não venha achar que eu vim desfazer, que eu não vim, não. Eu vim cumprir. Então ele que vai cumprir as festas. Então por isso que é um dia antes da expiação do pecado em setembro. Porque a festa da expiação do pecado é dia 10 de setembro. E o Senhor vai vir dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro, às 6 horas da manhã. Amém? Ouvir a voz de Deus dizendo: quando eles matarem vocês dois, eles não vão deixar enterrar. Vai ficar na praça. O Senhor me mostrou até qual vai ser o lugar aonde eu vou ser presa, o que vai acontecer comigo, qual vai ser o país. O Senhor já me mostrou já tudo que vai acontecer. E eu não vou falar sobre o que vai acontecer comigo. Eu só sei que eu vou falar para você que eu vou ser morta. Ponto.
E não vão deixar igual o Senhor, foi o próprio Deus que falou isso. Quando eles matarem vocês dois, eu e a outra oliveira, não vão deixar enterrar, vai ficar na praça. Então, todos vão ver e vão se alegrar com as nossas mortes. Sou muito temente ao Senhor para estar falando tudo isso. Amém? Triste por uma parte, sim, pelas almas que preferiram se entregar para a sua imoralidade sexual e pelos profetas que não se converteram. Triste, muito triste mesmo. Não fico feliz com nada disso. Eu fico feliz com o retorno de Jesus e o manifesto do poder de Jesus. Mas a outra parte, estou muito triste e de luto, tá? Desde o dia que o Senhor mostrou tudo isso para mim. Depois, os que ficarem na terra vão perecer 1000 anos. O Senhor disse isso também. Depois, os que ficarem na terra vão perecer por 1000 anos. Ou seja, o Senhor, esse mês que passou, ele diz: essa é a semana, as 6 semanas de Daniel. Ele está falando para essa terra, essa terra aqui, amém? E vão perecer aqueles que não aceitarem esse evangelho, vão perecer aqui 1000 anos, que é 140 anos, que vai ser o momento de Deus, no final, reunir todos e ressuscitar os ímpios que não foram ressuscitados dessa terra e vão pegar do outro local que a gente vai viver com Cristo e vai reunir todos esses que se viraram contra Deus e ímpio não mudou a sua vida, vão ser reunidos e vão ser julgados e lançados no fogo eterno. Os que foram arrebatados e ressuscitados, os santos, vão viver em um novo céu, uma nova terra que parece com a terra que vivemos hoje. Então vai ter todos os países, todos os lugares, mas essa terra os santos não vai viver mais. Quem vai ficar aqui sofrendo esses 1000 anos vai ser os que não aceitaram o evangelho dos 3 anos e meio. Então eles vão perecer nessa terra e nós vamos para outro local, outro planeta que parece a Terra, cada um com seu país, assim como é aqui, mas não vai ser aqui que vai ser a terra prometida que o Senhor Deus prometeu para nós. Nesse lugar não vai ter mais dor e sofrimento. O Senhor diz que nesse lugar, e na palavra dele, na Bíblia está dizendo também, nesse lugar não vai ter dor e sofrimento. Vamos plantar, colher, viver uma vida sem ladrão, sem maldade. Vai ser uma vida maravilhosa. Todos vão ter uma vida maravilhosa até completar os 1000 anos. Por quê? Porque no céu, nesse céu que não tem mar, nesse lugar que o Senhor Deus contempla o seu poder e a sua glória, não tem mar, não tem sol. Nesse lugar que o Senhor vai colocar, tem sol, tem mar. O Senhor já mostrou a minha casa, o Senhor já mostrou tudo para mim. Então, esse lugar que o Senhor vai colocar e nós vamos viver com ele vai ser igual à terra. Ele é poderoso para fazer outro planeta quantas vezes ele quiser. Foi ele que criou todas as coisas. Nesse novo lugar, completados os 1000 anos, que é? Falta 20 semanas de Daniel, ou seja, 140 anos. Por quê? Você lembra que o Senhor me mostrou que quando Satanás pegou o decreto, ele até falou assim, e o Senhor abriu meus ouvidos espirituais para ele dizer, ele disse, só falta 20 semanas, então quer dizer, falta pouco tempo para ele voltar e aí enganar
todos novamente. Mas aí vai ser no final, e na Bíblia fala lá que ele vai enganar milhares de milhares novamente. Ou seja, 140 anos. Satanás será solto para enganar as nações nesse novo lugar. Ele será solto para enganar nesse lugar também. Satanás vai fazer as pessoas se virarem contra os ungidos, mas o Senhor Jesus vai tirar antes a sua igreja. Ele falou, eu vou tirar antes. E aí vai ser a batalha do Gog e Magog. E aqui é a última semana de Daniel. Aí tu vai falar assim, 2 tempos de última semana de Daniel? Porque como é que vamos viver com o Senhor 1000 anos? Isso foi o que ele mostrou para mim, tá? Quem sou eu para ficar criticando aquilo do que o Criador fez? Eu nem ouso, nem ouso criticar o meu pai, que foi ele que criou todas as coisas e tudo é maravilhoso o que ele criou, o que ele fez e o que ele faz. Deus julga as obras e abre o livro da vida, o inferno, a morte e os falsos profetas vão ser jogados no lago de fogo eterno. Isso foi o que eu escrevi para poder entender o que Deus falou, tá? E aí eu coloquei essa referência logo abaixo. Eis que um novo céu, uma nova terra, sem mar, e juntos com Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, moraremos com Ele eternamente para todos sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu não queria que nem fosse 3 anos e meio, já queria que fosse 3 dias e meio já para me estar com Jesus. Amém. Sonhei dia 21/11 aqui, ó. Tá vendo? Aqui agora chega o momento e o dia que ele realmente já está na Terra. Dia 21/11 de 2022, às 23 horas, ia dar meia-noite em ponto praticamente. Eu coloquei 30, mas eu acho que isso aqui tá errado. Era 23h59, ia dar meia-noite em ponto. O Satanás entrou por ordem de Deus dentro do Papa João Paulo II e ressuscitou e já está na terra, tramando. Ano que vem bloqueia todas as contas bancárias. Então aqui eu vi o manifesto do anticristo e ele já está na terra. Isso foi em sonho, tá? E outro sonho, eu vi o anticristo tramando contra a cidade chamada Ain-Querim, tomada pelo anticristo, a cidade onde nasceu João Batista. Então, esse que o Senhor me mostrou que o anticristo vai tramar, já tramou para atacar a cidade que João Batista nasceu. Ain-Querim foi esse lugar que ele nasceu, tá? Dia 23/11 de 2022, tive um sonho e se chamava... Eu só vou falar aqui um pouquinho e vou te explicar o que é. Chamará Monte Cooker. Não chegará nada na garganta, nenhum alimento, nem nos dentes. Novo fenômeno. Falar bem assim, é um novo fenômeno. As pessoas que estão no mundo e os falsos profetas que morrerem com essa doença são os falsos profetas das igrejas.
E os que não adoecerem com essa doença são os verdadeiros da Igreja de Deus. Ponto. Olha só, eu acho que esse aqui é o último. Tá. Falta outro também. O Monte Cooker. Bom, foi assim. Eu sonhei com vários coreanos. Tem aqueles coreanos cantores, aquelas músicas dele, aquelas danças dele. Pois é. Esses, não sei se vai acontecer lá da Coreia para cá. Eu vi esses coreanos no sonho, vários coreanos juntos. E aí eu via esse coreano de boca aberta, e aí tipo um anúncio anúncio de TV. E aí falava assim: vai se chamar Monte Cooker. O que é o Monte Cooker? É a nova pandemia que vai acontecer a partir do ano que vem em diante, esses 3 anos e meio que resta essa terra. Então, essa doença vai se chamar Monte Cooker. Essa doença, essa pessoa não vai conseguir comer, vai trancar, o Senhor disse que vai trancar aqui a traqueia que fala, né? Vai trancar aqui e a pessoa não vai conseguir deixar nenhum grão. Parecia, não tem os dentes de tubarão? Aí parecia vários dentes afiados assim, e disse que não vai conseguir ficar um só sequer alimento dentro da boca da pessoa. E a pessoa não vai conseguir deixar nenhum grão de arroz dentro da boca. A pessoa não vai comer. Ela vai jogar tudo que tiver de comida que está na boca, vai jogar fora. Então, essa é a novo fenômeno. Até falava assim um anúncio. Um novo fenômeno que vai acontecer. E esse novo fenômeno vai se chamar Monte Cooker. Não sei, tá? Por que Monte Cooker? Provavelmente vai por ser de lá para cá que vai acontecer isso. Eu tive outra, eu acho que foi visão, isso, com o olho fechado. Eu via um demônio com asa todo vermelho saindo dentro da água. Ele colocava a cabeça para fora e depois ele saía da água. Então, esse demônio do Apocalipse que saía da água é o da enfermidade. E essa doença é a doença do Apocalipse. Amém? Essa enfermidade. E aí, dia 24/11/2022, eu ouvi a voz de Deus dizendo: isso só acontecerá quando Maomé aparecer. Então, todas as coisas só vai acontecer. Eu não sei por que Deus disse que isso só acontecerá quando Maomé aparecer. Não sei, né? Ele não falou mais nada. Ele só falou isso. Isso só acontecerá quando Maomé aparecer. Tudo vai acontecer quando esse Maomé aparecer, tá? Então, foi esse os sonhos e essa é a doença. E tá falando que aqueles da igreja que morrerem, o Senhor disse isso, que aqueles que morrerem com essa doença, eles não são de Deus. Eles são os falsos profetas e falsas profetisas. Foi o Senhor que disse isso. Quem sou eu para dizer qualquer coisa aqui, que eu não sou nada, não sou digna de nada, e quem é digno de toda honra, toda glória e majestade é Deus. Foi Ele que mostrou que vai haver essa doença, que a pessoa não vai conseguir colocar um grão de arroz na boca, não vai ficar nada de comida na boca, porque vai jogar tudo fora. Tudo que for colocado na boca, jogará fora. A partir do ano de 2023 vai começar provavelmente essa pandemia, esse novo fenômeno que vai acontecer, Monte Cooker. Falsos profetas, falsos profetisas que morrerem com essas doenças, eles não são verdadeiros no Senhor.
Os que são verdadeiros, eles vão ficar sadios, eles vão comer, eles vão beber, eles vão ficar bem, porque Deus é com eles, porque eles são com Deus. Então, você já sabe, quando acontecer esse anúncio aqui, esse anúncio desse novo fenômeno, quer dizer que é a doença que o Senhor disse, Monte Cooker. Eu entendi essa palavra. Então, vai provavelmente sair lá da Coreia, não sei. Vai sair de lá para cá. E muitos vão morrerem. Porque é o tempo de se arrepender. É o tempo do retorno do Senhor Jesus. O anticristo já está na terra desde o dia 21/11/2022. Então, busca o Senhor, a sua justiça, busca a verdade, a sinceridade, aquebrando seu coração para Deus e se volte para Deus. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Você não vai ver aqui nas minhas mídias sociais, eu falando, por mais que Deus me usar no ministério que o Senhor Deus me levar, não ousarei falar nada aqui nas mídias sociais, porque eu não sou Deus para julgar ninguém, e nem quem está no mundo. Quem sou eu para poder julgar? Quem fui eu, missionária Vanessa, antes de ser o que o Senhor me fez ser hoje? Então, eu não sou nada, e quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Estou aqui somente para obedecer à ordem de meu Pai que está em mim. Se Ele me usar para dizer, então assim será falado. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Então, por que o Senhor Deus falou isso para Ezequiel? Ezequiel, quer ouça, quer deixe de ouvir. O ofício do verdadeiro profeta, o ofício do verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus é falar, é deixar Deus usar você para falar aquilo que Deus quer. E você tem que falar para que o sangue do ímpio não vá sobre você, porque se você falar, tu protegerá a sua alma. E se você não falar, o pecado dele, a consequência virá sobre você. Então, eu prefiro falar. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu não vou sacrificar a minha alma por não querer falar. Quer custe a minha própria vida. Eu falei assim, Senhor, que eu morra por mundo e viva para ti para sempre. Que eu morra para esse mundo e viva contigo eternamente. Que prazer tem estar nessa terra? Você tem prazer de estar nessa terra, ouvindo e vendo o que você está vendo todos os dias nas mídias sociais, na televisão? Se ainda tem prazer de ficar nesse lugar? Eu não tenho nenhum, e eu quero logo estar com o meu amado, o amor da minha vida, que se chama Deus e Jesus Cristo de Nazaré. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Deus, por o Senhor ter me usado e demonstrado e mostrado, Senhor, quão grande é o seu amor e misericórdia, e que o Senhor sempre está de braços abertos para perdoar todos os pecados. Então, renova-nos a nossa força, transforma os nossos corações e aquebranta-nos, Senhor, para que nós sejamos perfeitos. Prepara-nos, Senhor, para que a sua igreja, os seus filhos, as famílias venham ser protegidas e livradas desse mal que está por vir na terra. E eu creio, Pai, que o Senhor está protegendo e livrando todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você recebe em nome de Jesus essa palavra? Então receba e eu volto amanhã com mais uma live falando sobre os sonhos que Deus me mostrou antes de escrever a carta. Só uma que eu não me recordo, que é sobre a profecia contra a Bahia. Só essa que eu não me lembro se eu tive esse sonho, mas os outros eu vou, a partir de amanhã, falar aqui na live sobre referente à inspiração, não é a inspiração, né? O que Deus me mostrou antes de mandar eu escrever, usar eu para escrever
as cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Fica na paz, até amanhã com o próximo vídeo. Tchau, até mais, fica na paz.